Durante anos, eu pensei que eu precisaria meditar mais, participar de retiros ou aprender técnicas espirituais, práticas espirituais específicas para me conectar mais fortemente com o meu campo espiritual. Mas foi só quando eu realmente parei e me escutei que realmente tudo mudou. Se você hoje vive uma vida cheia de correria e por mais que você estude espiritualidade, por mais que você medite, você percebe que ainda falta algo para você realmente sentir e se conectar com o seu campo espiritual, fica até o final desse vídeo, pois hoje eu vou te ensinar 3 práticas simples e poderosas que podem mudar completamente a sua visão sobre se sentir conectada com esse campo. Eu tô aqui com o roteiro para eu não perder o que eu vou falar para você, porque é muito importante. Já aproveita, deixa o seu like nesse vídeo. Não esquece de comentar aqui como esse vídeo contribuiu para você, porque é muito importante saber se eu trago mais conteúdos iguais a este. E também compartilhe esse vídeo com as pessoas que também estão nessa jornada espiritual, porque essa simplicidade pode mudar a sua vida e a vida de muitas outras pessoas, tá bom? O que eu vou ensinar aqui para vocês hoje é muito simples, tá? Mas não são fórmulas mágicas, são caminhos reais, coisas que você pode aplicar no seu dia a dia e o melhor de tudo, é gratuito, tá? Fica comigo, porque hoje eu vou falar também um pouco sobre a minha história, sobre como eu cheguei nessa conclusão de que a simplicidade é o caminho mais fácil para você atingir uma conexão espiritual mais profunda e que muitas vezes a nossa própria mente, o nosso nível de exigência nesse campo, ele acaba atrapalhando essa conexão. Lembrando, meus amores, que quando eu era criança, eu tenho até um vídeo aqui no meu canal contando como foi essa minha jornada espiritual. Eu era uma médium, a minha mediunidade, ela foi muito ostensiva e muito forte, principalmente ali no final da minha adolescência. Eu tive que dedicar muitos anos para olhar para essa minha espiritualidade. E hoje, aos 25 anos, eu tenho uma visão um pouco mais simples, porque eu já passei por diversos cursos, por diversos retiros, eu já estudei sobre diversos assuntos e eu acho de verdade que essa simplicidade aqui é o que vai mudar o seu jogo na sua vida espiritual, tá? A primeira prática que durante muito tempo da minha vida eu esqueci de usar ela, essa é a verdade, é a prática da oração. Olha que maravilha, né? Você fala com Deus ou você só pensa em Deus? Você conversa com o universo ou você só procura respostas? Ou você só demanda da energia à sua volta? Será mesmo que você está conectada com tudo ao seu redor o tempo inteiro, ou você está sempre demandando, esperando e criando expectativas sobre essa área espiritual da sua vida? Por que eu estou falando isso? A oração, muitas vezes, ela é colocada na nossa vida através das nossas avós, avô, pai e mãe. E eu sei que muitas pessoas nessa jornada espiritual, elas acabam sim encontrando igreja, centro espírita ou criando uma identificação com outro tipo de religião. E nesse meio do caminho, algumas pessoas acham que a religião ela acaba atrapalhando nessa jornada espiritual pela limitação, pelo preconceito ou pela sua própria experiência negativa em relação a alguma religião específica, né? Que foi o que aconteceu também comigo durante muito tempo. Eu já achei boa parte da minha vida que as religiões elas prendiam a gente, que a Bíblia ela já foi muito alterada e não sei o que, e tarará. Mas a verdade é que ao longo da minha vida eu sempre convivi com a minha avó que é católica, né? E a minha avó ela sempre foi uma pessoa de oração, ela sempre rezava o terço, então isso estava muito inserida no meu contexto familiar e talvez também tenha sido inserido na sua vida. Em algum momento você pode ter se esquecido quanto a oração ela é extremamente importante. Para mim, a oração hoje, falo com toda certeza, a oração para mim é o momento onde eu mais me sinto conectada com Deus, onde eu mais me sinto conectada com a minha espiritualidade. É através das minhas orações que muitas coisas, avisos, conselhos, visões são reveladas para mim. Eu tenho diversas projeções, né, espirituais dentro das minhas orações, quando eu estou ali naquele estado meditativo. Por quê? Porque a oração, meus amores, ela é uma prática
simples, mas extremamente profunda. Percebe que quando você está orando, você está fazendo um certo tipo de meditação? Você está completamente ali aberta a esse campo espiritual? Você está desenvolvendo a sua voz, você está desenvolvendo o seu raciocínio em manter uma linha ali na oração. Você está se conectando com energias mais sutis e ali vem muita carga emocional, porque muitas vezes quando a gente vai orar, nós choramos, nós suplicamos a Deus. As pessoas normalmente elas oram somente quando estão precisando de alguma coisa. Hoje eu uso a oração como uma prática espiritual na minha vida, onde eu não só uso de fato a oração para pedir, para agradecer, mas também para abrir esse canal, para abrir esse portal de conexão com Deus. Jesus, por exemplo, a nossa figura de exemplo, sempre se isolava para ficar sozinho em oração. Por que você acha que grandes mestres que já passaram na Terra falam tanto sobre a oração? O que eu percebo é que muitas pessoas, quando entram nessa jornada espiritual, elas começam a complicar e às vezes até se esquecem dessa prática tão simples da oração. Então, isso é um aviso para você lembrar. Ore. E não somente orar nesse momento mais íntimo, mas orar pelos seus filhos, ir lá no quarto dos seus filhos e orar no quarto deles, orar na sua casa, orar para alguém, tudo isso é uma forma de você usar o seu potencial espiritual para o bem de outra pessoa, para servir as pessoas. A oração ela é extremamente poderosa. Curas são feitas, energias são enviadas quando você pensa em uma pessoa, quando você fala as suas palavras, quando você emana um certo tipo de energia para alguém. Então, é uma prática, sim, extremamente poderosa, na qual não pode ser negligenciada, não pode ser esquecida. Eu, sim, tenho o hábito de orar por todos os meus familiares, amigos, clientes. Tenho também uma prática que eu sempre faço aqui, é de orar em todas as janelas, orar na porta da minha casa, orar quando eu estou numa viagem, quando eu estou saindo de casa. Então, oração, percebe como é simples você incluir isso na sua vida em qualquer contexto, que não precisa só você estar parada aqui orando, mas enquanto você estiver fazendo algo, sempre orando. E se você toda vez que fosse lavar uma louça, você orasse por tudo aquilo que você está tocando. E se você estivesse orando na comida que você estivesse fazendo ali, para que todas as pessoas que comessem aquela comida recebessem a nutrição daqueles alimentos, a nutrição de Deus. E se você começasse a tomar o seu banho enquanto você se conecta com o seu corpo, você orar e agradecer para que a sua saúde ela seja regenerada, para que a sua saúde ela seja revitalizada. Então percebe que a oração ela pode ser incluída em diversos momentos, não somente ao dormir ou ao acordar. É isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje, tá? Essa simplicidade e essa facilidade que você tem de aplicar essa prática na sua vida em diversos momentos, tá? A segunda prática, que para mim faz muito sentido e é extremamente simples, é a conexão com o corpo, né? Porque é o nosso tempo de presença. Como você vai perceber o campo espiritual se você não percebe o seu próprio corpo? Porque se você parar para pensar, a nossa conexão e tudo aquilo que acontece no nosso corpo é uma leitura do campo espiritual. Quando você ouve a sua intuição, ela é vinda através de percepção do seu corpo. Sabe quando você está falando com alguém e a pessoa fala uma coisa muito forte, que você se arrepia por inteiro? Então, isso é o seu corpo respondendo à tua própria espiritualidade. Então, o nosso corpo ele está sempre nos avisando de algo. Sabe aquela dor no ombro que você pode estar sentindo agora nesse momento, ou aquela dor na nuca? Nem sempre é uma dor sua. Às vezes, é algo que você está carregando espiritualmente, energeticamente falando, que pode estar influenciando no seu campo e que você precisa olhar. Ou então é o seu corpo usando toda a inteligência dele para te avisar de algo. Tanto é que nós sabemos muito bem quando a gente tem uma intuição de que não é para fazer alguma coisa, você sente um aperto no peito, você sente um frio na barriga e muitas vezes a gente negligencia esses sinais que o nosso corpo dá e acabamos nos enfiando em um caminho que verdadeiramente não seria o nosso, né? Então, o nosso corpo, a gente ter essa
conexão com a nossa respiração, a gente ter essa conexão de toque com o nosso corpo, de dar movimento também para as coisas que acontecem na nossa energia, tudo isso você pode estar colocando como prática no seu dia a dia, para que você não deixe as suas emoções bagunçarem o teu campo espiritual, porque sim, esse mundo funciona através das frequências. Vou até pegar aqui de novo a tabela para vocês, ó, tabelinha da frequência. Lembra das frequências? As suas emoções, elas podem estar influenciando completamente o teu campo espiritual, a forma que você vê o mundo, a sua visão de vida, a visão de Deus, e também determina o tipo de processo que você está vivendo na sua vida. Então, quando a gente fala de olhar para o corpo, eu não estou falando somente de perceber o corpo físico, mas também de perceber o quanto as suas emoções estão atuando no seu corpo físico, pois as suas emoções influenciam sim no teu campo espiritual, como a gente já falou aqui em diversos vídeos sobre essa tabela de frequência, tá? Então, você parar por um momento no seu dia, fechar os seus olhos e perceber como está o seu corpo, é extremamente importante. Muitas vezes você sente uma dor que você só vai perceber quando vira uma doença. Então, olha só o quanto isso pode impactar a sua vida. Então, fechando os olhos e se colocando para o corpo e percebendo o que está acontecendo com o meu corpo. Quais são as informações que estão aqui? Energeticamente, o que eu percebo? Tem uma nuvem preta passando aqui na minha cabeça, mas que influência é essa? O que essa nuvem está fazendo aqui na minha cabeça? A quem pertence isso? Percebe? Na minha mentoria Liberte-se, tem uma aula extremamente importante, uma das mais favoritas das pessoas, que é a aula onde eu falo sobre como acessar a sua intuição sem limites através do seu corpo, onde eu ensino para as pessoas como fazer uma leitura corporal, como se comunicar com o seu corpo para você saber se o que você sente é seu ou não é seu, ou se for seu, como você vai ultrapassar aquilo, quais são os sinais que o seu corpo está te dando, que está lendo no campo espiritual e que você precisa de fato aplicar na sua vida. Então o corpo, ele tem uma sabedoria. O corpo, ele sim é um canal com o nosso campo espiritual. O seu corpo, ele é tão inteligente que você não precisa pensar em respirar, que você não precisa parar e ficar meditando e pensando no seu intestino para ele funcionar. Então, muitas vezes, o campo espiritual, ele está sim tentando se comunicar com você de todas as formas através do seu corpo. E por você não dar atenção ao seu corpo, por você não ter uma conexão com o seu corpo, você acha que você não está sentindo o campo espiritual. Você acha que você não sente nada, mas na verdade você só não colocou a sua atenção naquilo que você poderia colocar, tá? Então pensa com carinho essa questão de conexão com o corpo. Por quê? O corpo ele vai te revelar essas verdades ocultas que muitas vezes a sua mente não está te revelando. O seu corpo vai decodificar todas as informações do seu campo espiritual e através da sua mente, através da sua leitura, você pode trazer as informações desse campo espiritual, tá? Porque o nosso corpo, ele é como se fosse uma antena. Além de você sentir coisas suas, você pode também captar e sintonizar com as pessoas que estão a seu redor. Por isso que a gente fala sobre a ambiência, por isso que a gente fala a importância dos lugares que você frequenta, das pessoas que você anda. Por quê? Quando a gente fala que você é a média das 5 pessoas que você convive, não é porque só pensando nos resultados da sua vida. Mas se você convive, por exemplo, com uma pessoa que reclama o tempo inteiro, como isso vai afetar o teu campo espiritual e como o seu corpo ele está reagindo a isso? Muitas vezes, só de você ouvir o teu corpo e perceber o que é seu e o que não é seu, traz uma leveza tamanha que aquilo não te incomoda mais e você começa a aumentar a tua conexão espiritual e ainda ajudar a outra pessoa que está ao seu lado. Então vamos parar por um momento, aproveita que você está ciente disso agora e pare hoje por um momento e observe o seu corpo. Observe quais são os sinais que ele está querendo te dar. Converse com o seu corpo como se fosse realmente uma entidade, porque é isso que ele é. É uma grande ferramenta de consciência e uma ferramenta espiritual que está aí com você o tempo inteiro.
É a sua vida, é através do seu corpo que você vive essa realidade. Então, sim, nós somos seres espirituais vivendo em vida terrena, vivendo num campo 3D, e é através do nosso corpo que a gente vive tudo isso, tá? Não se esqueça. E a terceira prática extremamente importante, ó, tá aqui atrás de mim, é a leitura bíblica, né? Eu sei, meus amores, que muitas pessoas que entram nesse campo mais esotérico da espiritualidade acabam se esquecendo aqui desta ferramenta e cria muitas vezes julgamentos e pontos de vista sobre a Bíblia. Ai, porque foi manipulado. Ai, porque eu não sei se essas informações são verdadeiras. Olha, meu amor, deixa eu te falar uma coisinha aqui. Na minha experiência, eu tenho uma conexão muito forte com a minha espiritualidade. E uma das minhas maiores experiências espirituais não foram em rituais ou em práticas de respiração ou de meditação, mas foi sim em ler a palavra de Deus que está ali, tá? Esse contexto que eu estou trazendo aqui para vocês é para vocês perceberem que isso daqui é um código do campo espiritual. Muitas vezes o que está escrito em palavras é muito mais do que as próprias palavras em si, mas é a energia que aquelas palavras estão tentando passar para você e que você pode receber de todo este conteúdo. E que você pode usar também o campo espiritual e abrir a Bíblia. O que eu faço aqui? Como é que eu uso essa ferramenta aqui no meu dia a dia, tá? Óbvio, eu estudo a Bíblia, eu gosto de ler como estudo, mas muitas vezes eu simplesmente pego a Bíblia, vou usar esse livro aqui só como exemplo, tá? Eu pego a Bíblia e falo assim: Deus, eu preciso de uma resposta para X questão. Me dê uma clareza, me dê uma direção, me dê algo certeiro de que eu vá ler e que eu vá ter a certeza do que isso que está acontecendo na minha vida está querendo me dizer. Então eu uso a Bíblia na minha vida quase como se fosse o próprio Deus, como se fosse de fato uma entidade em um local onde eu posso, através dos códigos da palavra, receber toda a minha clareza de que muitas vezes, racionalmente, eu não estou conseguindo ter. Então eu venho, faço aquela oração de início, eu respiro, eu abro meu coração, eu conecto com o meu corpo, porque é extremamente importante levar isso também para o corpo, né? Então eu abro todo o meu campo espiritual, meu coração, abro a Bíblia e vejo, uau, o que tem para eu receber aqui hoje? Porque muitas vezes o campo espiritual, ele pode sim falar com você através de textos. A Bíblia, ela é completamente espiritual, é um código espiritual que está nas suas mãos muitas vezes de maneira gratuita e você não está aproveitando. E você não está recebendo dessa oportunidade por ter se esquecido dessa importância. Mas sim, gente, eu não tive o hábito de ler Bíblia ao longo da minha vida. Eu já tive muitos pontos de vista em relação a isso, mas a questão é, uma das minhas maiores experiências espirituais foi através disso. Foi através da palavra, da oração e da minha conexão com o corpo, tá? Então, não tem como você, através da Bíblia, sentir medo. Medo de ler algo, medo de receber, medo de simplesmente ler as palavras. Então, como seria você hoje destruir, descriar qualquer pensamento que você já teve em relação à Bíblia e simplesmente abrir ela e receber e se permitir a ter uma relação diferente com isso? Esse é meu convite aqui. Essas práticas aqui que eu tô passando para vocês, não é que você nunca tenha feito elas, ou talvez você possa sim, de fato, ter se esquecido. Mas o que eu trago aqui para vocês através dessas práticas é lidar com essas práticas que são tão simples e cruciais de uma maneira diferente, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais receptiva, porque são práticas milenares. Isso aqui não sou eu que estou falando para você. Isso existe desde a religião mais antiga do mundo até as informações dos livros de autoajuda que nós lemos hoje em dia, ou do que dicas que eu mesma posso estar te dando. A oração, a conexão com o corpo e a leitura bíblica
São práticas extremamente simples, gratuitas e que podem ser olhadas por você de uma maneira diferente, tá bom? Eu espero que você que tenha assistido esse vídeo até aqui tenha realmente recebido tudo isso que eu quis te passar. São práticas que eu uso diariamente na minha vida. Receba. Receba de você, receba de Deus, receba da sua voz, receba do seu corpo, receba da palavra. Esse é o vídeo que eu quero trazer aqui para você hoje. Esse é o aviso do fundo do meu coração para que você olhe para essas práticas com outro olhar e comece a se conectar com a sua espiritualidade de uma maneira mais simples, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais gostosa, de uma maneira que também funcione para você. Essas práticas elas podem funcionar para qualquer pessoa. É diferente de uma prática um pouco mais profunda, onde você tem que entrar num processo de respiração ou de relaxamento para ter uma experiência, ou de tomar alguma coisa para você ter uma experiência. Isso aqui é o simples. Isso aqui é o feijão com arroz e que funciona. Beleza? Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo para dizer como eu contribuí na sua vida hoje. Curta e também compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!